o Orçamento do Estado para 2024, como todos os orçamentos, o orçamento deve ser mais do que um exercício de escolhas anuais. Não se trata aqui de uma estratégia do sobe-desce, de que departamentos têm mais ou têm menos. Aquilo que importa em relação ao Orçamento do Estado para 2024 é nós concentrarmos em 3 objetivos fundamentais. O primeiro objetivo fundamental do Orçamento do Estado para 2024 é a promoção da estabilidade. Estabilidade de rendimentos, rendimento das pessoas que estão no ativo, rendimentos dos pensionistas, mas também rendimentos para aqueles que hoje não oferem qualquer tipo de remuneração, seja no Estado, seja também no setor privado. Mas também a estabilidade da moeda, medida através da estabilidade da taxa de juros, da taxa de câmbio e da taxa de inflação, e estabilidade macroeconómica, traduzida na evolução do déficit orçamentário, mas também na evolução da dívida pública em porcentagem do PIB. Estabilidade. Em segundo lugar, a proteção. A proteção dos mais vulneráveis, dos mais pobres, dos menos procedentes, a proteção daqueles que estão na pobreza extrema, na linha do programa do Governo que visa eliminar a pobreza extrema no horizonte de 2026. É fundamental esta perspectiva da proteção, tendo em conta o contexto que estamos a viver. Um contexto na sequência de uma pandemia que afetou profundamente a economia cabo-verdiana e a economia mundial, na sequência de alterações geopolíticas com impacto ao nível do aumento de preços dos bens alimentares, mas também dos bens energéticos, mas também num contexto em que nós estamos a sofrer os efeitos profundos das alterações climáticas, sobretudo nos pequenos estados e pequenos estados insulares, como é o caso de Cabo Verde, sobretudo no que tange ao efeito da seca na evolução da economia cabo-verdiana, mas também na evolução dos rendimentos. E, em terceiro lugar, muito importante, tem a ver com o desenvolvimento através das reformas que sejam capazes de impulsionar o crescimento do PIB potencial. Nós temos que duplicar o crescimento do PIB potencial e isso será possível se nós empreendermos reformas ao nível do setor energético, ao nível da digitalização, ao nível da economia circular, ao nível do setor privado, das instituições, ao nível do capital humano, ao nível das conectividades, particularmente, conectividades terrestres, aéreas, marítimas, mas também tecnológicas. É nesse quadro que nós desenhamos o Orçamento do Estado, para atingir estes 3 objetivos, mas também fixando em algumas prioridades fundamentais. Desde logo, o tema das conectividades, terrestres, aéreas, marítimas e tecnológicas ou digitais. O tema que tem a ver com a erradicação da pobreza extrema no horizonte 2026. O tema que tem a ver com o desenvolvimento do capital humano e o reforço das instituições, que é essencial para a construção de um futuro melhor, e também a agenda da transição energética, da ação climática e da transição digital. E aqui o tema é acelerar a transição energética, acelerar a transição climática, mas também acelerar a revolução ou a transição digital. E, por último, a gestão macroeconómica, ancorada na estabilidade macroeconómica, na transparência, mas também na fiabilidade do orçamento e na boa capacidade para gerirmos os riscos orçamentais. É nesse sentido que nós compomos um Orçamento do Estado que está orçado em cerca de 86 milhões de contos, um orçamento que responde às necessidades emergenciais que têm a ver com a gestão das várias crises com as quais Cabo Verde está a confrontar-se, mas também um orçamento que está focado para impulsionar a dinâmica da atividade económica e as reformas para acelerar o desenvolvimento, e também um orçamento muito direcionado para a proteção dos mais desfavorecidos, dos menos procedentes e daqueles que estão a viver nas margens da pobreza extrema. Então, 86 milhões de contos, sem contar com o investimento das empresas públicas, que está orçado em mais de 20 milhões de contos, o que coloca o orçamento global, se nós incluirmos também o orçamento das empresas públicas, em termos de financiamento global para a economia cabo-verdiana, coloca em valores acima dos 100 milhões
de contos. É um orçamento, é o maior orçamento até agora em termos de volume, mas também é um orçamento diferenciador em matéria de foco no que tange às transições, mas também no que tange à aceleração dinâmica do crescimento da nossa economia. Desse orçamento, cerca de 83% o financiamento vem dos impostos, das receitas internas, 5% donativos e cerca de 10% a dívida pública. A dívida pública interna, mas particularmente a dívida pública externa, que tem a natureza concessional. Portanto, dívida a longo prazo, taxa de juros entre 0% e 1%, para pagar a 30, 40 anos, mas também como período de carência à volta de 7 anos.